Anhontinhos, como é que vocês estão? E no vídeo de hoje eu vou começar a fazer aquele comentando doramas daquele mesmo jeito que eu tava fazendo em Nevertheless. E o dorama da vez vai ser o Rei de Porcelana. Daí como esse vai ter 20 episódios, eu vou fazendo, tá? Vou comentando de 4 em 4 episódios. Eu queria muito mesmo fazer toda semana, de acordo ali com o que fosse saindo na Netflix, mas eu não consigo no momento, então eu vou fazer desse jeitinho mesmo, comentando de 4 em 4 episódios. Eu já fiz um vídeo de primeiras impressões desse dorama que eu vou deixar aqui em cima, tá? E aí eu falei dele, mas sem spoilers mesmo, e agora eu vou começar a comentar realmente os episódios, então vai ter spoiler se você ainda não assistiu. Vai lá assistir primeiro, depois você corre aqui pra ver o vídeo, comentar o que você tá achando, ou se você ainda não assistiu e não liga pra spoiler também, não tem problema, vamos continuando aqui. Já bora começar aqui pelo episódio 1, quando a mulher do príncipe herdeiro dá a luz a gêmeos, eu pensando, uau, gente, que legal, que bacana, que sorte, meu Deus, que coisa linda, gêmeos. E aí o rei e o conselheiro, que no caso era um avô paterno e materno, falam que aquilo é uma abominação, que ninguém respeitaria, né, um futuro príncipe, um futuro rei que compartilhou o útero com uma menina e decidem matar, né, a irmã gêmea. Nessa hora eu fiquei sentida, sabe, Tingos, pensando assim, meu Deus, toda vez os trem só sobra pra pobre das mulheres. É sempre assim, eu já fiquei né, meu Deus, lá vão matar a criança. O príncipe herdeiro, que é pai ali dos gêmeos, ele só acata a ordem. A princesa que deu a luz até tenta, né, pedir pra ele não matar a irmã gêmea. Que deixa a menina viver, né, porque nascer mulher não deveria ser motivo pra morrer. Achei bem forte isso, mas o pai só fala que o que não serve pro bem do país deve ser descartado. Gente, nessa hora eu já fiquei com raiva dele, porque, tipo assim, ele não tentou fazer nada, não tentou falar nada. Já mostrou pra mim, desde esse momento, que ele é um banana, que só vai acatar ordens ali. Eu já fiquei indignada com ele, bem a partir daí. Mais pra frente tem mais, quando ele virar rei. Aí todo mundo que sabia, né, do nascimento ali da irmã gêmea, de alguma forma, foi morto. Numa sequência de cenas que eu achei, assim, super violenta, realmente, ali. Eu acho que pra mim fez jus àquela idade de 16 anos, porque tinha muito sangue, né, que espada para um lado e pro outro, matando mulher, homem ali, matou todo mundo, então eu achei bem violenta. E aí quando eles chegam, né, finalmente no quarto lá pra matar a criança, a menina gêmea, ela eu não entendi como, tá, como eles colocaram aquele negocinho atrás do pescoço que fez com que a criança parecesse morta. E eles olham, né, a respiração, vê que a bichinha não tá mais ali respirando, fala pra queimar e bola pra frente, só que a menina tá viva, né, eles tiram esse negocinho que tá bem atrás do pescoço dela e aí eles conseguem enviar ela para morar longe, né, para morar fora ali do palácio. Os anos se passam e o príncipe herdeiro Wee, desde criança ele já demonstra ter muita habilidade ali com esportes e tudo mais. Todo mundo fala tanto que ele é habilidoso, né, o orgulho do rei. E numa dessas disputas, né, desses jogos que ele tá ali, se eu não me engano, era tipo um futebol, a bola cai um pouquinho longe ali do palácio e aí ele dá de cara com a irmã gêmea dele, que é a Dami, que hoje é uma criada do palácio. Pausa aqui para exaltar Choi Byung-bin, que deu um show de atuação fazendo os dois papéis, né, tanto do príncipe como da princesa, da irmã gêmea que cresceu ali fora do palácio. Ela realmente fez muito bem os dois papéis, me emocionou bastante. Voltando aqui, o príncipe volta, né, vai todo animado falar pra mãe, meu Deus, mãe, eu vi uma menina que é a minha cara. E a mãe já fica super alarmada, pede pra ele não contar isso pra ninguém, né, só o amigo dele, o Hong, que sabe, né, que viu a menina também. Então realmente ela pede pra eles não contarem nada a ninguém e manda alguém procurar essa menina pra ela saber se realmente, né, é a filha dela que ela mandou pra viver fora ali do palácio. E nisso os irmãos, sem saberem que são irmãos, pelo menos eu fiquei com essa impressão, né, de que eles não tiveram a noção realmente, né, de que eles eram gêmeos, eles começam a trocar de identidade em segredo. E aí, Tingos, e aí eu sabia que uma hora isso ia dar ruim. Além de tudo isso, a Dami, ela conhece o Ji-un, que é o filho do Deok-soo, que foi o cara que matou toda aquela galera que sabia, né, do nascimento da menina gêmea. Então a Dami conhece o filho dele, que é o Ji-un, e os dois acabam se apaixonando, todo aquele rolê clichê de se conhecerem e serem apaixonados ali desde pequenos. Daí a mãe finalmente reencontra sua filha, né, ela se emociona bastante vendo ali a vida dura que a Dami leva sendo criada ali do palácio. Aí diante de tudo, ela começa a organizar, né, para que a Dami seja afastada do irmão e também seja levada para fora do palácio. Mas aí quem que descobre tudo? O pai dela, né, o avô materno, que tinha mandado matar a menina gêmea quando criança. E aí ele fica pistola
pé da vida e avisa, né, pra mãe que vai mandar matar a menina de novo. Mas a variável que não tava nessa equação aí é que quando ele manda matar a Dami, é o Iwi, né, o príncipe herdeiro Iwi, que tá vestido, né, que tá disfarçado com as roupas dela. Ele tava ali fora do palácio e aí, tingos, eu fiquei muito chocada quando ele foi morto, né, pelo Deok-Soo, que é o pai do Ji-Yoon, com aquela flechada. Eu fiquei muito em choque. Eu achei, assim, bem triste e inesperado, porque, se eu não me engano, eu tinha lido em alguma sinopse, eu vou ver se eu consigo deixar em algum canto aqui, que o príncipe herdeiro, né, ele ia morrer de alguma doença terminal, alguma doença, alguma coisa assim. Então, realmente me surpreendi, assim, né, com a morte, com a forma com que ocorreu, né, a morte ali do príncipe herdeiro. E aí a gente começa com o episódio 2, com a mãe super sentido, né, pensando ali que era a filha que havia morrido, mas que fica totalmente em choque ao descobrir que quem tá ali, né, morto ali, é o príncipe herdeiro Iwi. Quando ela encontra, né, a Dami ali disfarçada com as roupas, né, do príncipe herdeiro, ela fala que a partir daquele momento a menina terá que se fingir, né, terá que ser o príncipe herdeiro. Mostra a cena, né, do menino morto. Eu achei uma cena assim bem tensa, bem pesada, me deu até um trem ruim, sabe, aqui, porque assim, vê ali, né, o que a busca pelo poder, a manutenção ali do poder faz, né, sacrificar uma criança. Então assim, eu fiquei bem sentida nessa cena. O processo também ali de transformar, né, a Dami em príncipe herdeiro, tudo eu achei bem difícil esse processo, né, a Dami até tenta ali recusar, mas a mãe já fala pra ela que se ela não fizer isso, ela, né, a menina, a mãe, todos ali que estão em volta dela vão morrer. Então a Dami fica com esse senso, né, de meu Deus, eu preciso continuar com isso, porque senão todo mundo vai morrer. Então eu achei bem triste todo esse peso que foi ali sendo colocado em cima de uma menina que tinha ali 10 anos. Então eu achei bem triste. A mãe dela ainda fala, né, que eles têm que sentir medo do príncipe, eles temerem ela realmente para não chegarem perto dela, que só assim, né, a Dami vai conseguir sobreviver ali. E realmente, quando a Dami crescer, a gente vai ver que ela vai usar esse conselho da mãe, vai se tornar essa pessoa, né, que todos ali temem, tanto que ela vai ser apelidada ali Príncipe de Gelo ou Príncipe dos 5 Passos, algo assim, que todos devem manter ali 5 passos de distância dela. Então no futuro a gente vai ver que realmente a Dami vai aplicar, né, esse conselho que ela recebeu da mãe dela. Mas isso mais pra frente. Voltando, né, quando ela era criança ainda, é aniversário, né, do príncipe herdeiro Ji-Yoon. Pede uma audiência com o príncipe, sem saber que é a Dami que tá ali, e fala que vai estudar fora, mas que vai voltar, né, pra ser um sujo, de trabalhar ali com o príncipe herdeiro, e depois ele vai embora. A Dami chora, gente, ai, muito triste. Só que nisso, Ji-Yoon tá ali saindo, ele vê o pai dele prestes a matar a criada, que era amiga da Dami, que tava perguntando, né, por todo o palácio onde é que tava a Dami. Então Ji-Yoon vê tudo aquilo, ele tenta impedir, mas acaba que o pai mata, né, a criada com uma espadada, gente. Assim, Ji-Yoon fica completamente em choque. Eu fiquei completamente em choque com toda essa matança, sabe? Toda essa matança de gente inocente com a justificativa de um bem maior, assim. Eu fiquei bem chocada com esses episódios iniciais, confesso. E nisso, a Dami, que tinha ido atrás do Ji-Yoon, vê tudo isso, vê o pai dele, né, matando a amiga dela, e ela fica, assim, impactada, decide fugir dali. Ela some e todo o palácio começa a procurar por ela. O Hong, né, aquele fofinho que era o melhor amigo do príncipe e é um dos poucos que sabem, né, que o príncipe agora é a Dami, ele fica muito desolado. Ele fala pra dama da corte, né, que a Dami deve estar, assim, se sentindo super assustada de ter que conviver ali com o vô, que foi quem causou, né, a morte ali do seu irmão, do príncipe herdeiro. Então que ela deve estar muito assustada de ter que ficar ali, né, naquele ambiente e tudo mais. E a Dami tá escutando tudo isso, decide aparecer novamente, né, falando que acha que a culpa da morte ali do príncipe dela, de todos ali, é culpa dela. E a dama da corte, né, reforça ali que não é culpa dela. Eu achei que foi uma cena super emocionante. Gente, eu chorei tanto nesse segundo episódio, eu fiquei pensando, é eu que tô muito, assim, sentida, que eu tô muito sensível, que eu tô chorando. Mas no episódio 2 foi um episódio que eu chorei bastante e deu muita dó nessa cena, meu olho encheu de água. Porque assim, é uma criança que teve que mudar tudo, ela teve que mudar de nome, de casa, até de gênero, literalmente teve que mudar tudo
porque senão todos ao seu redor vão morrer. Então, assim, é um fardo muito, muito pesado. Para uma criança ali que só tem 10 anos carregar, eu realmente senti essa parte, Tingos. Daí a Dami decide, né, voltar pro seu papel de príncipe, mas ela fala pra mãe que não vai conseguir perdoar quem matou seu irmão, quem matou sua amiga, e a mãe fala pra ela não perdoar então. Até coloquei essa cena lá no meu Insta. Se você não me segue, já segue lá, vou deixar aqui, @TingoJulie. A mãe fala só pra ela viver, né, que a mãe vai cuidar de tudo ali, pra Dami viver mesmo ali com um peso no coração. Gente, era choro de lá, era choro de cá, eu tava assim, me acabando em água, não é possível que foi só eu, gente. E aí, quando eu pensei, né, que ia dar uma normalizada, a mãe decide se matar envenenada. Pelo menos eu entendi que ela se matou, né, gente? Ela se matou envenenada, porque ela tava ali imersa no arrependimento por fazer a filha ter sofrido tanto, né, antes de ter encontrado ela, e agora fazendo ela sofrer de novo, fazendo ela se passar ali pelo príncipe, né? Antes de morrer, ela fala pro pai, né, do príncipe ali, da princesa, do pai, né, dos gêmeos, para que cuide, né, ali do herdeiro. Nossa, eu chorei tanto nessa cena, Tingos, mas tanto. Pensando ali na Dami, que perdeu tanto. Ela perdeu o irmão, ela perdeu o amigo, ela perdeu o Dion, agora ela tá perdendo a mãe. O fardo dela ter que carregar, né, e continuar com toda essa farsa ali, só podendo confiar em 3 pessoas, que é o Hong, que é o melhor amigo dela, a dama da corte e também aquele guarda de confiança, né, que foi quem levou primeiramente a dama ali para fora do palácio. Então ela só pode contar ali com essas 3 pessoas. Eu só sei que eu tava desidratada, eu tava assim, ó, gente, seca, sem água, de tanto que eu chorei, gente. Passam 10 anos de tudo isso e a Park Eun-bin perfeitíssima. Vai fazer a Dami adulta, que tá assim, tá lindíssima, gente, mas que ela tá também super fria e seca. Tem todo um ritual ali, né, um passo a passo, de ter que passar faixa ali nos seios, né, pra tampar, pra diminuir o volume. Ela realmente agora é o príncipe. Eu vou chamar às vezes, gente, de príncipe herdeiro, de Dami, mas dá pra saber que é a mesma pessoa, tá? Se eu falar que um outro é a mesma pessoa. Depois mostra que o Ji-un passou num concurso, né, aos 15 anos, um verdadeiro prodígio, se tornou médico, né, e o Ru-un tá assim, maravilhosamente maravilhoso, meu Deus do céu. E já mostra a Dami como príncipe, né, ela tá ali caçando com a família real, e um dos tios dela começa a provocar, falando que o príncipe tem um rosto delicado como uma flor, e a Dami dá logo um recado, já manda uma flecha bem pertinho dele pra dar aquele susto, e o tio dela fica furioso. Depois ele vai atrás dela, né? Ela tinha ficado pra trás porque ela foi caçar ali um animal. E aí, Tingos, ele atira perto da cabeça dela, tão perto, é como se fosse aqui, ó, a minha cabeça, que ele atira e a flecha passa bem tipo na presilha meio no meio do cabelo dela, e aí o cabelo dela solta aquele cabelão grande. O tio dela vê aquilo e ele fica assim, super desconfiado e confuso, porque realmente parece uma mulher. A Dami corre, né, pro meio da floresta ali pra se arrumar, uma cena assim que mostra toda a beleza ali, a delicadeza da Dami, mas eu fiquei pensando assim, como assim, moça? Você vai tirar sua roupa toda ali, sabe? No meio da floresta, com risco de alguém te ver pra arrumar tudo ali. Eu achei meio assim. Realmente é isso que acontece quando a gente vê que realmente era o Ji-un que tava observando a Dami, e aí a gente vai pro episódio 3. O Ji-un foi pra aquela área ali da floresta pra achar uma planta, né, pra uma nobre que tava ali com os problemas de pele, e aí ele ia fazer um remédio pra ela. Pelo caminho ele encontra a Dami ali, né, se despindo, se arrumando toda ali, ela vral, atira uma faca lá pro rumo dele. Depois ele fala, né, que ali é um local perigoso, que vai ajudar ela a sair dali, porque tá tendo uma caçada real, que ela pode se machucar, aquilo tudo. E ela fala que não precisa da ajuda dele. Rola toda uma cena de luto lá, fiu, 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 fiu. E aí rola aquela ceninha clichê dela caindo, assim, nos braços dele. E desse rolo todo, a guarda real, né, chega, vê os dois ali, pensam que são invasores, né, porque pessoas não podem ficar ali, né, no meio, naquela região que era onde estava acontecendo a caçada ali real, com os membros, né, da família real. Então eles vão atrás, né, do Ji-un com a Dami tá com o cabelão solto, então a guarda não reconhece ela, eles correm, e aí eles chegam na beira, tipo, de um precipício, de um penhasco, os dois acabam pulando, né, ali pra dentro da água, e eles acabam revivendo a cena que aconteceu
aconteceu, se eu não me engano, acho que foi no primeiro episódio, né, do afogamento, onde o Ji-un começou a se afogar. No primeiro episódio, a Dami foi lá resgatar ele, e acontece de novo essa cena do Ji-un se afogando lá, né, depois deles pularem lá do penhasco, a Dami voltando para resgatar. Aí a Dami salva ele novamente, né, sem saber que ele é o Ji-un, né, o seu amor ali de infância, e ela vai embora. Aí a Dami começa a lembrar, né, do passado dela, porque o pai dela acabou que depois da morte da mãe se casou de novo, teve outro filho, e ela pergunta para a dama da corte, né, que tá ali sempre com ela, se o pai concordou, né, com a morte dela quando ela era ali criança. E a dama tenta ali contornar a situação, que era uma ordem do rei, então não tinha nada com que ele pudesse fazer. Então, assim, a partir daí, a relação que talvez ali já não tivesse tão boa, né, ainda mais com a chegada de uma nova mulher, do filho, ainda me vendo todo o carinho, né, do pai ali com aquela criança e tudo, com a família nova, né, eu acho que isso fez com que ela ficasse bem ressentida, né, em relação ali ao pai. Voltando ao presente, tentam matar a pobre da Dami de novo, ela salva pelo Lee-hyun, e ele vai ser interpretado pelo fofo do Nam Yu-soo. Gente, eu lembro de assistir ele, a última vez que eu assisti um dorama que ele tava foi em Beyond Evil. Na hora, eu não sabia quem era, não sabia se era algum primo, se era algum amigo, eu fiquei bem confusa nessa hora. Fui dar uma pesquisada e eu vi que ele é primo, né, primo do príncipe herdeiro, e também é um amigo, o melhor amigo, assim, pelo que eu entendi, de infância do Ji-un. Tem até uma cena lá atrás que mostra os dois, então assim, aí que eu fui ver o que era mesmo. E logo depois o guarda, né, que é um dos aliados ali da Dami, vai atrás dessa pessoa, né, ele chega lá, vai atrás de quem tentou matar ela, tira uma flecha e essa pessoa cai barranco abaixo, só que depois ele nem consegue, né, encontrar o corpo e tudo mais. E essa notícia, né, de que tentaram matar o príncipe herdeiro se espalha ali ao redor tudo. Chega no rei, né, no pai da Dami, que manda investigar e tudo mais. Só que o segundo conselheiro, o velho, aquele, vou deixar a fotinha dele aqui, que era, né, o avô materno da Dami, ele fala, né, olha, isso aí foi coisa da tua atual mulher, que ela tá querendo matar, né, o príncipe herdeiro para colocar o filho dela como próximo príncipe herdeiro. Todo mundo fica ali naquela tensão e tudo mais. Eu falo uma coisa para vocês, Tingos. Essa nova mulher do rei, né, que é a madrasta ali da Dami, ela é cobra. Ela tava com aquela carinha de boa no começo, né, demonstrando todo o carinho ali com a Dami toda desconfiada com ela, e depois ela só mostrou as garrinhas dela. Gostei dela não. Nessa busca toda eles acham, né, o corpo ali do cara que tentou matar, né, que foi flechado ali pelo guarda Yun, só que o guarda, ele é esperto, ele viu que a flecha tava invertida, a parte que entra, que tava com sangue, tá para fora do corpo. Então acho que ele já ficou ligado que aquele ali não é o real assassino, né, que o real assassino plantou aquele corpo com a flecha lá, uma coisa pra gente ficar atento. Mas pro rei é falado que acharam assassino, então ficou tudo resolvido. Depois chega o Ji-un lá, né, com as plantinhas pra dar pra nobre, né, pra ajudar com os problemas de pele lá dela, e ela fica toda encantada por ele. Então, assim, eu acho que depois ela vai vir a ser tipo uma pretendente dele, vai ser um amor meio que assim, unilateral dela, sabe? Ela começa a ficar encantada com ele. A dama da corte, né, a senhorinha ali que sempre tá com a dama, e pergunta por que que ela não matou, né? Porque a pessoa ali, ele viu o rosto dela, né, o Ji-un, e a dama fala que ele deveria ser um médico, que tava ali só procurando as plantas e que decidiu não complicar as coisas, né? Matando um cara lá e tal, levantando suspeitas ali, um corpo, né, com a morte de alguém lá, então ela decidiu não complicar as coisas. Só que o Ji-un, né, maior fofoqueiro, quer saber quem que a Dami é, ele começa a especular ali, né, enquanto ele trata ali a pele das damas da corte. Então assim, né, gente, Maria Fifi e rei da skincare, gente, era só isso, sabe? Era só um desse que eu queria na minha vida. Daí a Dami vai espairecer, né, treinando ali arco e flecha, e ela viu Ji-un saindo ali daquele momento skincare lá com as damas, e aí ela decide matar ele, com medo de que ele reconheça ela e tudo, revele a identidade dela. Só que aí ela vê ele abrindo o portãozinho, tipo de um jardim secreto que eles se encontravam, que só eles conheciam. Então ali ela fica meio assim, e ela sem querer atira a flecha, né, pro rumo dele, passa raspando no rosto dele, ele assusta e sai correndo, foge. E quando o Ji-un vai pra casa, quem tá lá na porta dele, o pai dele, que foi quem matou o príncipe herdeiro, né, e a galera toda lá. E aí o pai dele fala que o Ji-un é uma decepção, e que quando, né, pergunta pra ele quando ele vai esquecer a morte
morte daquela criada. Ao que o Ji-un, assim, pé da vida, fala que nunca vai esquecer isso, que ele já quis ser como pai, mas que depois viu que toda aquela honra, né, tudo aquilo que o pai construiu foi em cima de injustiça, então ele nunca vai querer ser como pai e pede para que o pai não volte mais lá, né? E pelo que a gente vê, o Ji-un mantém uma relação, né, de visitar a mãe, mas ele meio que desistiu, ele não usa o nome da família, né, do pai dele, parece que também não usa o dinheiro, ele realmente meio que abdicou ali daquela posição meio privilegiada que ele tinha. Nisso, a Dami quer falar com o Ji-un pessoalmente, né, para descobrir se ele é o Ji-un mesmo, né, o amor dela de infância, e fala que se for ele mesmo, ela vai ter que matar, né, porque ele vai ser a maior ameaça ali para o segredo, né, que ela guarda, para a identidade dela, mesmo que ela esteja ali com o coração meio balançado, ela vai procurar ele, né, o povo fala que ele tá lá na casa das cortesãs lá, né, para surpresa dela, ela encontra o tio, né, encontra assim, ela escuta o tio dela falando que ela tem um rosto muito delicado, né, o príncipe herdeiro tem um rosto muito delicado, rosto de mulher, ele começando a conversar ali e ele tá com gente de dentro do palácio, né, que trabalha para ela, então ela fica escutando, e um desses empregados ali do palácio fala para ele que ele tá falando bobagem, né, ele tá bêbado, né, tá falando bobagem e tudo mais. E aí, esse tio dela, gente, ele se transforma e começa a bater tanto nesse cara que falou que tá falando bobagem, que tava bêbado, começa a bater tanto, é uma cena até meio violenta, sabe? Tem de sangue na cara do cara, ele começa a bater e mostra realmente, né, que ele tem uma personalidade, assim, muito volátil, muito violenta. E aí ele nota, né, que tem alguém ali bicando a conversa, né, que era a Dami que tava ali escutando tudo. E aí, quando ele vai lá pra fora, né, a Dami já não tá lá mais e a gente vê o quê? Que o Ji-un maravilhoso, gente, pegou a Dami pra esconder ali, aquela cena clichê dele com a mãozinha assim, né? Ai, gente, que fofo. Daí o Ji-un fica confuso, né? Porque ele olha ali bem nos olhos da Dami e ele fica tipo, nossa, mas era uma mulher, agora é um homem. Ele fica totalmente confuso. E a Dami desvencilha dele, né? Sai toda posuda pra enfrentar o tio dela, falando que ele tem um temperamento muito ruim. E o tio dela começa a fazer aquelas brincadeiras, que ele é um lugar que tem muita mulher e não sei o quê. Aí a Dami fala que não é daquele tipo, né, que só foi visitar um amigo e coloca o Ji-un no meio desse rolo todo. Depois disso tudo, ela realmente descobre que o Ji-un é o Ji-un, né, o amor dela de infância. Ela fica super balançada e tal, só que ela fala pra eles não se verem nunca mais, porque senão ela vai revogar o perdão que ela deu por insolência, né, eu acho que por ele ter tocado nela e tudo mais e tal, ele pede desculpas, né, por essa insolência, porque é o príncipe herdeiro, aquela coisa toda, e ela decide não matar ele, né, achando que ele não tem nada a ver com o pai dele, né, que tinha matado a amiga, o príncipe, né, o irmão dela, e também por achar que ele nunca vai pisar ali no palácio, então ela deixa ele vivo achando que vai ficar tudo beleza, né, eles nunca mais vão se ver e ficou por aí. Depois disso, quando o Ji-un chega de volta, né, na vila dele ali, ele encontra tudo sendo destruído, a clínica dele sendo depredada, o povo sendo tudo socado lá, apanhando bastante, isso tudo a mando do pai dele, porque o segundo conselheiro, né, o vô materno da Dami lá, o véi, aquele véi, fala, né, que o Ji-un salvou a vida de um vice-ministro lá super importante lá de uma cidade, de uma província, não sei, e ele fala pro pai do Ji-un, né, que seria muito importante, né, de muita ajuda se o Ji-un pudesse ser o tutor da Dami, né, do príncipe herdeiro, até a chegada desse vice-ministro importante. E acaba, né, que no final do episódio a Dami tá ali na expectativa, né, de saber quem que é o novo tutor dela, e aí a gente vê que vai ser o Ji-un. Gente do céu, a trilha sonora nesse finalzinho muito bacana. E aí a gente já vai para o episódio 4. Já mostra, né, os amigos auxiliares ali do Ji-un apanhando muito e o pai dele chantageando, né, o Ji-un, falando que se o Ji-un obedecesse, né, ele deixaria os amigos dele ali a salvo. E aí acaba por ele virar o tutor da Dami, só que a Dami não quer ele de jeito nenhum como tutor e tenta de todas as formas expulsar ele dali. Mas ela não consegue, né? O Ji-un tá ali firme e forte. Depois ele até vai visitar, né, esses amigos dele, falando que vai conseguir soltar eles. Então o Ji-un tá ali realmente, aquele papel, né, de tutor só para ajudar os amigos dele. Ele tá se sacrificando só por esses auxiliares, esses amigos dele. E a Dami tá determinada, né, a fazer o Ji-un desistir de ser o tutor dela, dar 1 milhão de livros para ele transcrever. Os tutores alarmam, né, fala para ele que é isso que o príncipe herdeiro faz, né, quando quer fazer com que um tutor desista. Mas o Ji-un tá ali firme e forte, principalmente, né, porque o pai tinha falado, né, que depois dessas 2 semanas, se ele servisse tudo ali certinho, ele ia liberar os amigos dele. Descobrimos
amigos, que o Ji-hoon é amigo do Hyun, né? Vou deixar a fotinha dos dois aqui para ninguém confundir. Eles são melhores amigos, né? E que o Ji-hoon fez a promessa de que ele nunca serviria ali a família real por causa do que ele viu, né? O pai fazendo, matar um inocente, né? Por causa ali da família real. A Dami não vai pra aula, né? O Ji-hoon vai atrás, sabe o que aconteceu, e ele pergunta pra ela, né? Por que ela não quer que ele esteja lá? E aí a Dami fala que ele não pode ensinar princípios morais, né? Já que ele meio que atuava como uma espécie meio que de curandeiro, e também por ela ter visto ele ali na casa das cortesãs e tal. E assim, Tinhos, eu morri de dó do Ji-hoon, sabe? Que a Dami tava sendo bem dura com ele, tendo que era pra ele sair de lá, né? Pra preservar, pra que ele não descobrisse, né? Quem era ela. Mas na hora que ela falou que ele era um oportunista igual o pai, gente, nossa, eu fiquei tipo, amiga, não. Achei super pesado. Aí o Ji-hoon fica assim. Mas mesmo depois disso, ele tenta oferecer um acordo ali pra Dami, né, para que ele possa ensinar ela, e a Dami fala que só vai aceitar o acordo se ele oferecer a vida dele, e é realmente isso que ele faz. Aquela loucura de na frente, né, daquele alvo, daquela mira que tá lá, a Dami com a flecha apontada lá pra cabeça dele, aquele escândalo, né, porque tá todo mundo olhando aquilo, e ela acerta bem do ladinho e fala que admira a coragem dele, né, e que vai deixar ele ser o tutor dela. O Ji-hoon revela, né, pro amigo dele que realmente só tá fazendo isso pelos amigos, e aí o Hyun fala que a Dami sempre tá ali, né, no meio das famílias, no meio do conflito ali das famílias do pai, né, e do avô materno dela, que é bem difícil, né, ela conciliar tudo aquilo. E o avô, né, o segundo conselheiro ali da Dami, né, do príncipe herdeiro, fala para ela aceitar Ji-hoon como tutor dela, porque ele é muito talentoso, passou no concurso com 15 anos, que é bom ter pessoas assim do lado dele. Ele começa a falar todo o negócio de ter aliados ali, que aquele é num lugar cheio de lama, que não se consegue ficar limpo num lugar cheio de lama, todo um discurso, não sei o que. E assim o Ji-hoon começa ali a ensinar a Dami. E aí do nada aparece o personagem Kim A-on, que é interpretado pelo lindo, não gente, eu vou deixar a foto aqui do lado, do lindo do Choi Byung-chan do grupo Victon, veio ali para ser o novo guarda-costas da Dami. E aí eu fiquei na dúvida, porque pelo que é mostrado ali, ele tem tipo uns amuletos que ele leva na espada dele, e pareceu muito com os amuletos da espada do cara que tentou matar a Dami. E aí, Tinhos, eu vou ficar de olho, porque eu tô bem desconfiada, mas aí é mostrado também que foi a avó dela, né, que mandou esse segurança para ela. Eu achei muito bom que essa avó fala assim na lata pro rei que ele é muito indiferente ali ao príncipe herdeiro, e fez questão de relembrar ele que o príncipe herdeiro de Joseon não é o filho dele mais novo, né, o Ji-hyun, que é o filho da nova mulher dele, e sim o príncipe herdeiro, que é a Dami. E o Hong, gente, interpretado pelo Ko Kyu-pil, quem não lembra dele impousando no amor? Ele ali repassando as regras, né, ali pro novo guarda da Dami. As cenas que ele tá, né, ele tem todo esse carisma, essa parte cômica. Então ele dá uma certa leveza, né, as cenas dele dão uma certa leveza, um toque de humor ali, porque tem muitas vezes que o drama parece um pouquinho pesado demais. Depois tem toda aquela cena ali da Flor de Lótus, né, que era a prova, tipo um teste que o Ji-hoon tinha passado pra Dami, e que no final foi um recado pra todo mundo ali daquele palácio sujo, que é pro príncipe, apesar de tudo, né, apesar de estar ali envolto em muita sujeira e muita lama, pra ele se manter igual uma flor de lótus, né, virtuoso e tudo mais. E aí eu vou dar Dami, né, aquele segundo conselheiro, ele fica tenso, porque ele tinha realmente falado sobre isso, não tinha como se manter virtuoso ali naquela lama, naquela sujeira do palácio, então acho que ficou assim, ficou todo mundo meio de olho arregalado, né, o pai do Ji-hoon, o segundo conselheiro, aquele climão tenso, top. Mas no fim de tudo, o rei, né, que quem assim é quem importa mesmo, adorou, né, o novo tutor, que é o Ji-hoon. Depois tem toda uma comemoração, né, e a gente vê que a Dami é uma pessoa muito solitária. O Ji-hoon vai atrás dela, falar com ela acaba perguntando se ele escutou, né, a conversa dela com o vô. Ele acaba confessando que sim, que não era a intenção dele, mas acabou escutando. E aí a Dami fala pra ele, né, que achou o discurso dele muito corajoso, mas que ele tem que ter cuidado, porque o palácio é um lugar muito perigoso. E aí eles começam meio que se dar bem, ela é emocionada, né, e tudo, e eles começam a se dar bem, eu achei muito fofinho. Outro dia ela vai dar um passeio ali com o primo dela, né, o Hyun, e é interessante que eu fico com a impressão, gente, que ele tá apaixonadíssimo na Dami. Eu fico na dúvida se ele sabe, né, se ele sabe o segredo da Dami, que ela é uma mulher, ou se ele tá apaixonado achando que é um homem, porque a gente bem sabe ali que a Coreia, ela é bem retrógrada, né, em relação a essa parte, né, de romances gays e tudo mais. Foi uma luta lá
em Neverland pra sair, sei lá, um aperto de mão, em mãos dadas lá entre, acho que era Sol na época, quem lembra de Neverland? Que, assim, foi um casal que eu torcia bastante, assim, não deixaram nem dar um selinho, gente. Então tô bem ansiosa pra saber como é que vai ser o desenrolar disso. Enfim, os dois aproveitam ali um tumulto pra dar uma escapada, e aí ele dá um anel de presente pra Dami, né, falando pra ela dar aquele anel pra alguém que ela amar futuramente, e ele depois protegendo ela, né, ali de se molhar, ficando todo molhado, o chapéu dela acaba estragando, e aí ele vai comprar outro, né, deixa ela lá quietinha, sozinha, e quem aparece assim, ó, do nada, gente, o Ji-un, e vai lá oferecer o chapéu dele pra ela, né, porque tá todo mundo olhando, e aí ele começa a ajeitar o chapéu, né, amarrar aqui nela, gente, eu tô shippando a Dami com todo mundo, o príncipe herdeiro com todo mundo, com esse primo, com o Ji-un, com a moça que ela tropeçou na rua e ela ajudou a levantar e ficou encantada com ele. Assim, prevejo o cheiro de treta e triângulo amoroso, que eu acho que vai ser bem sofrido se tiver esse triângulo amoroso, né? Da Dami com o primo, né? E o amigo que é o Ji-un. Mas a Dami ali também, né? Como príncipe herdeiro, também vai ter que se casar com uma mulher, né? Gerar herdeiros. Então, assim, como que isso vai se suceder, né? Como que isso vai se desenrolar? Tô super curiosa pra saber. Então é isso, Tingo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Annyeong, seu